informações nesse vídeo da Central Fluminense. A coletiva de Mano Menezes foi importante, muito boa. Vou trazer declarações do técnico do Fluminense que confirma a titularidade. O único jogador que ele confirmou no seu time titular contra o Internacional, eu vou falar para você. Ele falou também situação de craque que deve ficar fora do time por bastante tempo por conta de lesão, nova parcial da torcida e outra apuração da Central Fluminense sobre o John Ares. Então deixa o seu like, ative as notificações e vem comigo porque eu vou começar a contar essas informações a partir de agora. Nessa primeira pauta eu quero falar sobre algumas declarações do Mano Menezes que me agradaram muito, né? Muito aberto, muito franco, não se esquivou de nenhuma pergunta, acompanhei, né, a coletiva pela Flu TV de forma integral e agora eu vou contar para vocês aqui algumas das declarações. Eu vou começar com uma aqui muito interessante. Ele diz: acho o elenco do Fluminense muito qualificado tecnicamente, muitos jogadores vencedores, experientes, e o valor desses jogadores em situações de dificuldade extrema é muito grande. E ele tem razão disso. Alguns desses jogadores aí do Fluminense passaram por momentos maravilhosos, de glória, de títulos, principalmente, mas momentos ruins também, né, de fuga do rebaixamento e até rebaixamento, né? A gente sempre lembra que tem alguns jogadores que foram rebaixados em outras equipes, não foram tão bem assim em outras equipes, saíram em baixa. Então o Mano Menezes, ele tá chegando, ele tá realmente nessa de conquistar o grupo, de chegar bem, não ter nenhum tipo de problema no ambiente, ele conseguir fazer as mudanças de acordo com a visão de filosofia de jogo dele, aos poucos, de forma gradativa. O Capuano, né, trouxe a informação do treino de ontem, da formação que ele utilizou. Então, poucas peças vão mudar, né? Tem a volta do André, que eu vou falar já sobre isso aqui. Alguns jogadores entrando também, como o Diogo Barbosa. Vou falar sobre o Marcelo ainda nesse vídeo também. Então ele vai praticamente repetir a formação do Marcão, mas a gente vai ver uma mudança principalmente na forma do Fluminense com a bola, sem a bola. Comportamentos da equipe do Fluminense bem diferente, completamente diferente do Fernando Diniz. Outra coisa que ele fala, que eu achei muito interessante, é: nos momentos mais difíceis você tem que ser simples, porque a simplicidade vai te dar movimentos seguros para depois retomar algo a mais complexo. E ele citou que assistiu o jogo do Fluminense contra o Vitória, né, que ele fala, né, que os passes estavam pesados, os jogadores do Fluminense quer fazer o básico, não tenta algo diferente, não tenta surpreender o adversário, porque é um momento de pressão. Os jogadores se sentem ansiosos, pressionados, a torcida do Fluminense também está assim, isso acaba indo para o campo também. Achei bem interessante essa declaração do Mano Menezes, e é verdade, quando o time está mal, os jogadores param de tentar o diferente, param de tentar algo novo, né, que possa surpreender o adversário, tenta fazer o básico, o mais simples possível, e isso não surpreende o adversário consegue marcar o Fluminense. E o jogador de futebol tem que ter o diferente, né, a improvisação dentro de campo, o caos, né. Vamos ver se o Mano Menezes consegue corrigir, dar essa confiança, voltar um pouco essa simplicidade de forma coletiva, né? Aquela coisa de criar confiança, passar essa confiança para os jogadores e assim a gente conseguir os resultados. Ele cita também na coletiva que o que ele quer para o curto prazo é estancar, né, a sangria e conseguir resultados, porque isso também vai trazer a confiança da torcida do Fluminense e vai trazer a torcida para junto, né? Então, muito legal essa coletiva do Mano Menezes, está passando confiança a todo mundo, né? A gestão, a jogadores, a torcida, nesse momento conturbado, e a gente tem essa esperança de que ele possa fazer realmente um bom trabalho. E ele cita, só para terminar essa pauta, que as coisas estão indo tão rápido que muita gente esquece que ele foi vice-campeão brasileiro em 2022 com 73 pontos. Está aí também essa informação trazida pelo Mano Menezes. Para quem não lembra quando foi o último trabalho dele, ele relembrou em coletivo. Cara, e o Mano Menezes fez uma revelação já no final da coletiva que animou
completamente o torcedor do Fluminense, porque é uma notícia maravilhosa, é uma excelente notícia, é uma boa notícia, você pode botar o adjetivo de qualidade que você quiser. O único jogador titular confirmado pelo Mano Menezes é André, o técnico tricolor. Diz que ele está completamente recuperado e vai para o jogo. Essa realmente é uma notícia que o torcedor do Fluminense estava esperando, estava querendo ouvir, ver, né? Ver para crer. A gente vai ver para crer realmente no jogo de amanhã contra o Internacional. Mas bem legal o Mano já revelar para o torcedor tricolor que o André estará em campo. O André, né, tá parado há alguns meses, aquela lesão no jogo contra o Cerro Porteño, e o Fluminense teve muita dificuldade de encaixe de meio de campo sem o André. A gente tem acompanhado o Martinelli mal, o Lima improvisado de segundo volante, o Alexander também não jogou bem quando teve oportunidade, Gabriel Pires mal também, muito lento, muito pesado. E o Mano Menezes, na coletiva, ele também diz que quer o Martinelli mais à frente. Ele não quer improvisações de jogadores do meio na defesa. Ele já deixou claro nessa coletiva. Então você, torcedor tricolor, que quando o Fluminense talvez estiver num momento de dificuldade querer que recue volante, a gente não vai ver isso com o Mano. Vai ser muito difícil a gente ver com o Mano, porque ele tem na cabeça dele com o Martinelli, jogadores do meio para frente, tem que jogar, né, mais à frente, mais adiantado, chegando mais próximo do gol. Então a gente pode também ter essa questão do Martinelli jogando muito mais à frente, chegando muito mais ao ataque, ocupando mais o campo ofensivo do que a gente via dele com o Martinelli. E agora com a volta do André, vai ser importante, né? Para equilibrar esse meio campo, o André, a gente sempre fala aqui, né? Ele compensava nesse time do Fernando Diniz alguns jogadores que não tem tanta recomposição, não agregam muito no momento defensivo da equipe. O André corria por muita gente ali na equipe do Diniz. E agora, com o Mano Menezes, a tendência é de ter uma equipe mais desenvolta no trabalho, principalmente sem a bola, e mais jogadores ocupando o espaço ofensivo quando tiver a bola. O Mano também cita isso na coletiva, né? Que o Diniz, às vezes, trazia 6 jogadores para buscar o jogo e ele, né, a tendência é ter menos jogadores, até para ter mais peças no campo de ataque para fazer ligação, para fazer articulação das jogadas. Outra informação importante, muito relevante: mais de 25 mil ingressos vendidos, nova parcial que o Fluminense divulga em suas redes sociais. Então, já saiu informação também, né? Saiu print, né? A galera que está monitorando a parcial dentro do site da Futebol Card. Em alguns momentos aparece a Oeste como esgotada, e de vez em quando reaparece aquela coisa da compra não confirmada, mas está bem próximo, né, de esgotar também o setor Oeste. Então o Maracanã deve ter ali suas 30 mil, 32 mil pessoas. É essa a estimativa que eu estou fazendo diante dessa parcial. Tem a galera que vai comprar na hora, como tá tendo promoção, deve ir muito não sócio também comprar ingresso na hora para apoiar, para acompanhar o Fluminense. Então, informações legais, boas informações, André voltando, Maracanã cheio, para tentar trazer o Fluminense de volta para a temporada, para o Campeonato Brasileiro. O início da remontada pode ser com o Mano Menezes a partir dessa quinta-feira. Antes de falar de mais informações do Fluminense, de baixa no time titular para o confronto contra o Internacional, quero mandar um abraço para a Bruna de Petrópolis, o Osvaldo de Volta Redonda, para o Almir de Volta Redonda, para o Dirceu de Lusiânia, Goiás, e para o Pedro de Goiânia, também Goiás. Valeu demais, deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí de onde que está assistindo a Central, que a gente vai mandar um abraço para você. A gente é um canal democrático, sempre dando uma moral para você que acompanha o nosso trabalho. Então eu vou falar de mais uma baixa do Fluminense agora. Eu tô falando do Marcelo. O Mano Menezes, né, ele tava sem... Ele não é baú. Ele tava falando as coisas mesmo, soltou algumas informações. E o técnico confirmou que o lateral esquerdo será desfalque contra o Internacional. A declaração dele foi que o Marcelo vai ficar fora por algum tempo.
Então a gente não sabe que tempo é esse, a gente ainda não tem informação oficial da assessoria do Fluminense qual foi a lesão realmente do Marcelo, mas fato é que ele não estará no confronto contra o Internacional, não fez nenhum trabalho depois da partida contra o Grêmio, então a chance do Marcelo jogar contra o Internacional é zero, infelizmente, para quem gosta. Felizmente, para quem não quer mais ver o Marcelo de lateral esquerdo, a gente trouxe essa informação também sobre a intenção do Mano Menezes em usar o Marcelo em outra função. O Mano foi perguntado disso na coletiva, ele falou que o treinador tem que ver o melhor onde o jogador se encaixa, né? Ele é conhecido por utilizar jogadores que são de determinadas funções, mas ele enxerga potencial em outras, ele coloca o jogador e o jogador vai bem. E ele comentou sobre isso do Marcelo também e deixou no ar que realmente pode ser possibilidade da gente ver o Marcelo em outra função com a camisa do Fluminense. Importante lembrar que o Diogo Barbosa trabalhou com o Mano Menezes e o técnico gosta do jogador. Acho que o jogador pode render com ele também, a informação que já saiu e a gente noticiou aqui. Beleza? Então não teremos o Marcelo, gente. O Diogo Barbosa deverá ser o titular da lateral esquerda do Fluminense para esse confronto contra o Internacional. Informação que acaba de sair nas redes sociais pelo portal IG, assinada pelo jornalista Guilherme Lesnock. Fluminense sondou o zagueiro Kaique ex-Santos, que está na mira de clubes brasileiros. Nas últimas semanas, tanto o Fluminense quanto o Inter sondaram a situação do jogador para uma possível proposta. O Cruzeiro procurou o atleta em junho, mas as conversas não avançaram. No caso do Fluminense, o zagueiro foi uma indicação do técnico Fernando Diniz, que deixou a equipe, como você bem sabe. Nos próximos dias, a direção do Fluminense deve conversar com o Mano Menezes para falar sobre o jovem jogador. A tendência, porém, é manter o interesse. E o grande obstáculo aí das equipes brasileiras é convencer o Almeria, clube que possui os direitos econômicos do atleta, a liberá-lo por empréstimo. O objetivo do time espanhol é permanecer com o jogador caso não receba uma proposta de compra, até porque o contrato dele vai até 2028 e a multa gira em torno de 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais. Então é um jogador que está sendo procurado por equipes brasileiras, surgiu no Santos, é um jovem que sempre mostrou muito potencial na equipe santista, é muito bem falado, seleção brasileira de base, então foi uma indicação do Fernando Diniz. Fluminense sondou o jogador para saber valores, como que seria essa situação. Como foi uma indicação do Fernando Diniz, agora com a mudança de comissão, vai levar, né, segundo o jornalista Guilherme Lesnock, isso ao Mano Menezes, a tendência é ter esse interesse. O que dificulta de fato, né, é essa questão do Almeria esperar uma compra, e a multa do jogador é bastante alta. Nenhum clube brasileiro, isso aqui eu posso afirmar, nenhum clube brasileiro tem condições de bancar, de pagar essa multa contratual do zagueiro Kaique, mas, né, pode conseguir um empréstimo aí com opção de compra, um empréstimo de 1 ano para usar o jogador e talvez contribuir com o momento das equipes. O Fluminense está precisando de zagueiro, todo mundo sabe disso, trouxemos essa informação que o Fluminense vai atrás de um zagueiro, de um atacante de lado, e na minha opinião vai virar jogadores, vai contratar mais jogadores e de outras posições, mas o Fluminense segue na busca, segue no mercado. Tá aí essa sondagem aí ao zagueiro Kaique, ex-Santos, não só o Fluminense, tá? Internacional e Cruzeiro tentaram também, o Cruzeiro tentou, né, a contratação, tentou um negócio, o Fluminense e Internacional sondaram, então a gente vai ficar de olho nessa informação, de olho nessa situação, de olho no Kaique também, para ver se ele vai para outro lugar, se negociação avança com outro time. Central Fluminense sempre atenta às informações relacionadas ao Fluminense. Lembra do jogador? Gosta
Deixe o seu comentário aí. Eu particularmente não conheço o futebol do Kaique, mas vi muita gente elogiando, falando que ele era um fenômeno na base. Você conhece? Deixe a sua opinião. Saíram informações vinda da Colômbia sobre o interesse do Atlético de Madrid sobre o John Ares, e tem acontecido isso faz tempo, né? Quando abre a janela, quando está perto de abrir a janela, enfim. Essas informações de saída do John Ares. A gente apurou, né, com fontes ligadas ao jogador, e a informação é que não existe nenhuma proposta, não há nenhuma oferta pelo jogador colombiano do Fluminense. Ele está jogando a Copa América, jogou ontem contra a seleção brasileira, né? Se eu não me engano, ele joga 90 minutos, né? Eu acompanhei o jogo, mas eu realmente não lembro se ele saiu. Acho que ele não saiu. Quem saiu no final do jogo é o Rames Rodrigues. Então o Ares está fazendo uma Copa América muito boa com a Colômbia. Talvez não seja o grande destaque assim. O Rames Rodrigues jogou muita bola ontem, vem se destacando. O Luiz Dias também, o lateral direito Munhoz, mas ele é um dos principais jogadores ali do time, joga no meio campo da seleção colombiana, algo que a gente não está acostumado a ver no Fluminense. Então é um jogador em alta, a gente sabe, a janela ainda vai abrir, o John Ares ainda está disputando a Copa América, a gente tem que ver qual vai ser a colocação da Colômbia, se o John Ares vai aparecer mais de uma forma brilhante. O John Ares é bastante conhecido no mercado, né? Muitos times estão de olho sempre nesse jogador, mas, né, dependendo aí do brilho do John Ares nessa Copa América, talvez um título da Colômbia, um vice-campeonato, enfim, possa realmente acender a chama de vários clubes. Mas, para tranquilizar você, torcedor tricolor, a Central Fluminense apurou essa informação e não há nenhuma proposta, não há nenhuma oferta neste momento pelo John Ares. Mas assim, agora é opinião minha. Vai mudar isso. Esse panorama vai mudar, a janela vai abrir, muitos times vão tentar o John Ares, ainda mais com a situação do Fluminense hoje na tabela, na lanterna. Se não se recuperar, realmente vai ficar difícil segurar o John Ares. Mas a gente torce, né, para que realmente o John Ares fique até o final da temporada com o Fluminense, retorne na Copa América, nos ajude a sair dessa situação e quem sabe voltar a sonhar com Copas, né? Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil também, eu acho que é o mesmo caso do André. A gente torcer aí para a gestão segurar os dois para nos ajudar a sair dessa situação do Campeonato Brasileiro e quem sabe sonhar com alguma das Copas. O Mano é um técnico copeiro, são 3 Copas do Brasil no currículo dele. Então fica aí essa informação para tranquilizar você, torcedor tricolor. A gente vai seguir apurando as informações, as notícias para trazer de uma forma correta os fatos que a gente consegue apurar, torcedor tricolor. Deixe o seu like, ative as notificações. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima. Saudações tricolores. Tamo junto.